Alô, você ligado no Rio Mafra Mix, mais um Dois Dedos de Prosa. E hoje estamos aqui no M7, na Avenida Nereu Ramos, e com um convidado especial, um convidado que quebra um jejum das câmeras e dos microfones de pelo menos 8 anos. Ex-prefeito, ex-vereador de Mafra, Eto Chouze, né? O Roberto Agenor Chouze, conhecido como Eto Chouze aqui na região, um sobrenome muito forte, sobrenome de tradição. E me dá a honra de, 8 anos depois, a gente poder conversar, né, e falar um pouquinho da sua trajetória, do que está fazendo hoje. É sempre uma curiosidade, muito tempo depois de deixar a vida política, onde está, né? A gente sempre brinca, né? Aquele quadro que tinha no vídeo show, Por Onde Anda? Por onde anda? E eu começo com essa pergunta, por onde anda Eto Chouze? Seja bem-vindo. Não, perfeito, é uma satisfação estar aqui contigo, Robson, tomando esse cafezinho e poder me dirigir também aos acompanhantes do Rio Mafra Mix. Hoje é o maior portal de informação aqui de Mafra e do Planalto Norte. É um trabalho que tem sido desenvolvido com muita seriedade ao longo de anos, então a gente se sente muito confortável em estar com vocês, tendo esse bate-papo, né, esses 2 dedos de prosa. Para mim realmente também é gratificante. Então essa pergunta que muita gente me faz, às vezes, por onde você anda, né? Eu continuo em Mafra, continuo na região. Durante esses 8 anos não me afastei daqui, né, desde que eu saí da vida política, da vida pública, lá em 2015. A minha vida teve várias mudanças. A vida com todo mundo é como se fosse uma roda gigante, ou às vezes com mais emoção, como se fosse uma montanha russa, né, altos e baixos. Mas eu saí, continuo na cidade, continuo aqui, e por mais que não esteja mais numa vida pública propriamente dita, mas a gente anda pela cidade, tá acompanhando, tá conversando, tem contato com os amigos do passado, fez novas amizades, e assim a gente vai indo, né? Hoje, propriamente, eu trabalho em Mafra, então venho todo dia para cá, mas hoje eu resido, eu brinco que eu pernoito em Itaiópolis. A família da minha esposa é de Itaiópolis, então faz 2 anos e meio atrás, em janeiro de 2021, a gente resolveu se mudar para lá, por algumas questões ali familiares, mas continuo todo dia em Mafra, né? Meu trabalho no dia a dia é em Mafra, então a gente tá aí todo dia na 116, para um lado para o outro. Mas assim, contando um pouquinho o que o Roberto tem feito nesses anos, eu acho que é a pergunta crucial, né? Eu, quando saí da prefeitura lá em 2015, eu pensei por mim mesmo, falei, não, tenho que recomeçar a vida novamente. Gostava muito da política, gostava de estar em contato com o público, mas eu também precisava me posicionar, tanto na questão do mercado de trabalho, quanto na questão de relações e tudo mais. Então, assim, para ilustrar um pouquinho, eu recordo que eu saí da prefeitura, foi numa quarta-feira, dia 4 de junho de 2015. Talvez tenha sido aqueles 2 dias seguintes ali, naquela quinta e sexta-feira, tenham sido os dias mais difíceis da minha vida, assim. Realmente, muita coisa passando pela cabeça, um sentimento de impotência, um sentimento de negação, assim, grande, né? Mas eu saí e eu lembro que na sexta-feira eu acabei indo a Porto Alegre, fui de ônibus, que eu com a minha esposa, na época era esposa, já era casado. E fomos lá para pensar também, né, o que faríamos, qual seria o dia depois da manhã. E eu fui na sexta-feira de noite, no domingo eu já retornei para Mafra, que eu fui de ônibus acompanhar ela na casa do irmão dela lá, e no domingo eu retornei com o meu sogro para Mafra. E voltei tomando chimarrão no carro e conversando e matutando sobre a vida e tal. E eu pensei, sabe uma coisa, acho que primeiro de tudo, o Roberto é filho da terra, né, de famílias conhecidas aqui na cidade. Eu vou rememorar as minhas origens, as minhas raízes. Para quem me conhece, a família da minha mãe é família de caminhoneiro, a família do meu pai comerciante, né, farmácia, tem muitos anos. Eu lembro que quando eu voltei no domingo para Mafra, entrei em contato com um tio meu que é caminhoneiro. Falei, tio, eu gostaria de fazer uma viagem contigo. Quando que você viaja, para onde e tal? Tô indo amanhã para o Rio Grande do Sul. E eu tava voltando até de lá. Falei, perfeito, eu tenho um espaço para mim na cabine? Não, amanhã à tarde estamos saindo.
E assim foi. Na segunda-feira a gente embarcou no caminhão dele e fomos com uma carga de papel higiênico lá para a região de Santa Rosa. Eu não conhecia, uma região muito bonita lá no Rio Grande do Sul. Levar uma carga de papel higiênico. Fiz a viagem, viajamos a madrugada de segunda e tal. Terça-feira chegamos lá no destino, ajudei a descarregar o caminhão na quarta-feira de manhã. E daí quarta-feira à noite fomos voltando de viagem, procurando carga também para carregar, né? E eu recordo que daí na volta ali passando em Chapecó a gente conseguiu uma carga para carregar. E daí encostamos lá no depósito e estávamos ali carregando, ajudando a carregar o caminhão, uma carga de pneu velho até que ia para siderúrgica, acho que é alguma coisa assim. E daí, em determinado momento, umas 3 horas da tarde, paramos para tomar um café com o pessoal lá que estava carregando. E daí conversando com os caras, vocês são de onde? Não, sou de Mafra. Pô, de Mafra teve o prefeito Cassados ano passado, né? Eu falei, pois é, o prefeito era eu. O cara não, com certeza não acreditou, certo, tá até hoje sem acreditar. Mas eu estava lá, né, junto, na humildade de sempre. E voltei para Mafra, na madrugada de sexta, cheguei em Mafra, sexta-feira, falei, tá, as origens da minha mãe, do caminhoneiro, fiz uma viagem, né, recentrei, agora eu vou procurar a família do meu pai, que é de comerciante, procurei a minha tia, que é a atual sócia majoritária da farmácia, Ana Catarina. Falei, Cata, eu gostaria de ficar alguns dias na farmácia, né, 1, 2, 3 meses aí, para eu também voltar às minhas origens de balcão da farmácia, de estar ali nativa. Não, perfeito, Tato, pode começar segunda-feira. E assim foi, na outra segunda-feira então estava começando na farmácia, fiquei 2 meses e 1 semana provavelmente na farmácia. Não era minha intenção continuar trabalhando ali, mas era uma questão só de realmente de reposicionar as minhas raízes. Trabalhei ali no feriado de 7 de setembro, 8 de setembro na farmácia. E daí depois daquilo acabei me desligando, acho que foi no dia 9 de setembro, meu último dia da farmácia, assim, até no intuito de verem que eu estava em Mafra, que eu não tinha saído de Mafra, que eu não tinha ido para lugar nenhum, que estava por aí. Resolvi me inscrever num curso técnico, fui fazer Senai, que eu acho que foi uma grande mudança na minha vida. Ter essa oportunidade de fazer um curso totalmente fora de área, e foi uma área que eu realmente me desenvolvi e me apaixonei, né? Então eu tenho formação em eletrotécnica e eletromecânica. E daí fui fazer várias coisas ali, né? No primeiro momento fui lidar com lenha, daí juntamente com meu sogro a gente também montou uma empresa de carvão. Daí tive uma oportunidade de estágio numa empresa aqui da cidade. Depois desse estágio ali como eletromecânico, acabei sendo efetivado, fiquei 2 anos trabalhando lá dentro. Nesse período, então até 2019, que eu fiquei na empresa, eu tive a oportunidade de viajar também um pouco pelo Brasil, conhecer, trabalhando em campo. Tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas de papel e celulose do mundo, que foi lá no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas. E sempre do mesmo jeito. Quem me conheceu há 20, 30 anos atrás, né, era o mesmo Roberto de sempre, trabalhando, correndo atrás, né, sem deixar a peteca cair. Muitas pessoas falaram, não, você vai sair, vai de repente se encaixar aí numa assessoria para algum deputado, alguma coisa. Eu falei, não quero, fiquei fora do processo. Apesar de gostar da política, e até hoje eu gosto assim, da necessidade da gente estar na discussão pública, mas eu pensei, eu acho que eu consigo de repente colaborar mais com a comunidade sem necessariamente estar ocupando um cargo político, né? E assim tenho feito. Então fiquei lá nessa empresa, prefiro não citar nomes, mas felizmente foi um grande aprendizado, onde fiz grandes amizades lá dentro, onde tive várias oportunidades assim também de viajar, de conhecer, de me aperfeiçoar. Daí acabei me desligando em 2019, fui fazer uns trabalhos com meu sogro lá em Itaiópolis, fiquei lá e agora em 2021 resolvemos se mudar para lá, né? Fiquei 2 anos indo para lá todo dia. Daí em 2021 a gente se mudou para lá e daí eu comecei a trabalhar na empresa que eu trabalho em Mafra hoje, que também é uma empresa que eu tenho muito orgulho de fazer parte. 2 anos trabalhando ali, tendo a oportunidade inclusive de conhecer toda a região do Planalto Norte. A gente trabalha entre Mafra até Porto União, então é uma oportunidade ímpar assim, de conhecer novos lugares e tudo mais.
E estamos no meio da comunidade, né? A gente continua participando de clubes de serviço, continua participando de instituições, de ONGs, mas sem a necessidade, sem o Roberto estar expondo o rosto, dando a cara a bater, assim, tá ficando mais, fazendo os trabalhos que se fazem necessários, mas na retaguarda. Fazendo uma pesquisa, né, foram daquela eleição, né, vamos assim dizer, fazia 8 anos que você saiu, mas foram foi há mais de 10 anos, né? Ela foi em 2012 e você assumiu em 2013. Dos 7 vereadores que votaram pela sua cassação, os 7 não estão mais na vida política, né? Alguns tentaram se reeleger, não conseguiram, outros tentaram outros cargos, né? Deputado, enfim, prefeitura. Os oponentes daquela eleição também não estão na vida pública, né? Só tem um vereador que é o Belo, que ainda está na Câmara, que assumiu a prefeitura naquele dia e acabou não votando. Analisando esse contexto, a política, ela tem prazo de validade? É que tudo é cíclicos, né? São todos ciclos na vida das pessoas. Assim, primeiro ponto da pergunta com relação a aquelas pessoas, mesmo os vereadores que votaram contra, eu, sinceramente falando, eu não tenho mágoa de ninguém, não guardo rancor de ninguém. A gente tem que tentar pensar realmente para frente. Se a gente olhar, fazer aquela analogia do retrovisor e do para-brisa, né? O retrovisor é desse tamanho e a gente fica enxergando para trás. E o para-brisa é enorme. Então vamos focar mais no para-brisa, pensando para frente, né? Lógico que o momento da saída, o momento de ter sido cassado, foi extremamente triste e marcante para mim. Mas depois virou a página, a gente tem que seguir a vida, né? Não dá para ficar pensando para trás. E nós somos humanos, o humano ele tem várias imperfeições e talvez uma das piores delas é ficar guardando rancor, ficando mágoas, né? Mas isso só faz mal para a própria pessoa. Então, passado aquele luto inicial, eu acho que eu consegui superar. Hoje eu não tenho contato com nenhum desses, mas se eu ver, se encontrar na rua, não vai ter problema nenhum de cumprimentar, de perguntar como estão as coisas, sem guardar mágoa nenhuma, né? Porque é a vida que segue. E com relação a processos, aos ciclos, né? Aos ciclos das pessoas, eu acho que é natural. E até de certa forma é bom isso, porque abre espaços, abre oportunidades também para pessoas de fora, pessoas jovens, poderem participar, entrarem na ágora, né, nesse espaço de debate da cidade. Então você vê o atual prefeito na época não tinha nenhum cargo, não estava envolvido, e hoje é prefeito. Os vereadores atuais, né, são todos os vereadores que vieram numa leva depois. E, de forma geral, se eu encontrar com qualquer um deles, eu vou cumprimentar, eu vou saudar, tem a autoridade que está por trás de cada um, seja prefeito, seja vereador, seja vice-prefeito. E tem a pessoa, que são cidadãos aqui da nossa cidade. E mais cedo ou mais tarde eles também vão ter que passar o bastão para frente, né? Vai ter novas pessoas que vão vir. E assim é normal, faz parte desse ciclo. Logicamente, quando eu estava na vida pública, eu tinha a intenção, assim, eu sempre tentei pautar a minha vida pública como um estadista, pensando realmente numa grandiosidade da política. E vislumbrava, talvez, que pudesse ter ido para frente, pudesse ter sido representante da nossa cidade, da nossa região, talvez na Assembleia Legislativa. Tinha esses sonhos. Mas conforme foi ceifado naquela oportunidade, eu pensei, não, acho que é a hora de cair fora do campo, deixar a oportunidade para os outros. A gente lamenta que Mafra ainda não elegeu um deputado local para defender também os interesses da cidade. Eu digo não só de Mafra, mas da região. É uma região do Planalto Norte, é uma região realmente que é carente de lideranças assim a nível estadual. A gente torce muito que surjam nomes nesse sentido, independentemente de quem seja, independentemente de qual bandeira partidária pertença. Mas a gente sente essa necessidade de ter representação política mais forte. E para isso a gente faz votos, faz torcida, né? Mas o Roberto realmente está fora do processo, não tem mais interesse de voltar.
Como eu disse, eu acho que hoje eu consigo estar mais ajudando a minha comunidade, seja Mafra, seja Itaiópolis, seja o Planalto Norte, estando fora, colaborando, né, tal como uma formiguinha, ajudando a carregar o peso, do que estando necessariamente na linha de frente. Então você, quando foi afastado, né, da prefeitura, você estava no hospital, né? Você me disse aqui antes de começar a gravar que você teve uma crise de ansiedade. Ansiedade foi uma das consequências que a política te trouxe? A política te trouxe algum efeito, digamos assim, algum efeito colateral negativo? Talvez sim, talvez a ansiedade hoje em dia, boa parte da população infelizmente sofre disso, né? Essa vida corrida que a gente tem acaba propiciando, né? A ansiedade é um dos traumas assim psicológicos. Mas assim, hoje tá controlada a ansiedade. Naquele momento, realmente, lá em 2015, para relembrar, né, o espectador, eu assumi a prefeitura, né, muito jovem, com 24 anos, e assim que eu assumi, eu comecei a responder uma série de denúncias na Câmara de Vereadores e tal, porque havia um grupo que queria me derrubar. E assim foi indo. Então foi 2 anos e 6 meses ali, enfrentando várias batalhas no dia a dia. Até que acabou sendo derradeiro, então eu passei por 13 processos de impeachment na Câmara, né? 12 foram derrubados, né? Porque nenhum deles houve materialidade, houve crime, mas o interesse era realmente precisava tirar o Roberto da jogada e assim foi se atuando. E penso que isso vai sobrecarregando a pessoa, vai cansando, vai dando um estresse muito forte. Sair com a consciência muito tranquila, acho que o principal julgador de nós é a consciência, é o travesseiro. Mas realmente aquilo vai carregando, como posso dizer, vai exigindo muito de nós. E lá naquele processo de impeachment especial, no 13º que eu respondi, todos os demais ali tinham conseguido êxito, mas eu estava bem sobrecarregado, estava num momento assim de pressão psicológica bem forte. Tanto é que naquela tarde daquele dia, 4 de junho, eu acabei sendo hospitalizado por conta de uma crise de ansiedade bem forte. Tava aquela sensação assim do coração tá querendo pular para fora da boca e tal. E daí tomei alguns sedativos no hospital, recebi alta de madrugada, fui para casa e passei os dias seguintes ali um pouquinho maleixo, né? Não sentindo muito bem. Mas depois assim a gente tem que tentar retomar a vida normal. Logicamente que isso você não faz num piscar de olhos. Fiquei muitos dias pensando o que seria no meu pós-dia. Uma coisa eu tinha certeza, assim, que eu não queria procurar nenhum deputado, amigo envolvido na política para pedir algum cargo, não, isso tinha certeza que não era essa a intenção. Eu sabia que eu tinha que realmente recomeçar a vida naquele momento. E assim foi. Então, como eu falei, fiquei uns dias em cima do caminhão, outros dias no balcão da farmácia, fui estudar novamente, fui fazer um curso técnico, fui trabalhar com um serviço mais pesado mesmo, né? Talvez algumas pessoas até testemunharam ali, eu puxando lenha, vendi lenha ali de eucalipto para uma empresa, para uma caldeiraria de uma empresa local. Fiquei alguns meses ali também para aproveitar esse momento que estava em contato ali no serviço mais braçal, tudo para dar uma refrescada na cabeça. E depois eu com meu sogro a gente montou um negócio de carvão, tínhamos marca própria inclusive, todo o processo legalizado de registro de Fátima na época, né, hoje Instituto Ambiental, IMA. Fizemos todo o processo legalizado ali do carvão. Assim eu fiquei até no passado, ainda vendia carvão, né, em alguns pontos aqui da cidade. Hoje, agora, por conta das minhas outras atividades laborais, não deu mais para conciliar. Mas a gente tem que se virar, tem que correr atrás, né? Eu sempre digo que do céu só cai chuva e às vezes falta, né? Então, se a gente não correr atrás dos nossos sonhos, ou mesmo da nossa sobrevivência do dia a dia, ninguém vai fazer por ti. E assim tem sido o Roberto, né? Esses 8 anos que eu tenho estado fora da vida pública, tenho atuado dessa forma. Nunca me escondi de ninguém, nunca
deixei de frequentar nenhum lugar por circunstâncias políticas. Logicamente que a gente acaba mudando um pouquinho a rotina, né? Por conta justamente dessas outras atividades. Então, antigamente eu tinha muito hábito de ir nas festas, né, do interior, nas quermesses aí. Hoje é um hábito que caiu bastante em desuso, né? De vez em quando eu vou num domingo com a esposa, mas já é bem mais raro, porque realmente o dia a dia exige outras coisas. Daí veio a pandemia também ali, que acabou mudando muito essa rotina nossa. Mas em momento algum eu me escondi, eu deixei de frequentar algum lugar por conta dessa questão política, de uma vergonha política. Não foi isso. Foi só o fato de o Roberto ter se reposicionado, né? Ter repensado e priorizado outras atividades. Nesse inteirinho, nesses 8 anos que eu estive fora da prefeitura, que eu estou fora da vida política, eu tive a graça de ser pai 2 vezes. Hoje tenho um casal de filhos, que são a grande alegria minha do dia a dia, poder chegar em casa no final do expediente, brincar um pouco com eles em casa, se divertir, ajudar a dar banho, jantar. Eu sempre fui um cara que gostei muito de acordar cedo, então para mim hoje é muito bom eu chegar em casa cedo e dormir cedo. Raramente a noite que eu vou dormir depois das 9h30 da noite, geralmente antes disso eu estou indo dormir, para ficar justamente poder ficar um pouco mais com a família. Então vou dormir cedo, acordo cedo, venho trabalhar, passo o dia trabalhando, volto para casa, assim é a rotina do Roberto. E assim a gente tem agido, né? Sempre que possível colaborando, ajudando as pessoas, mas sem a necessidade de estar propriamente na linha de frente da vida política, né? Ainda falando desse tema, né, antes que a gente possa passar para o próximo, a gente falou de 13 CPIs, né, e um grupo que se formou naquela época ali, que peitava 6 CPIs. Você acha que na época faltou um acordo com a Câmara, a Câmara queria algo que o prefeito não atendeu? O que for, se hoje fosse o teu primeiro dia de governo novamente, se a gente pudesse desfazer e voltar para aquele dia, você faria algo diferente? Faria bastante coisa diferente, com certeza. Talvez tenha faltado um pouco mais de jogo de cintura minha. Eu acho que eu nunca perdi a humildade de conversar com as pessoas, mas aquele período talvez eu não tivesse tido as oportunidades corretas de conversar, de expor, de apresentar os problemas, né, de ter até dividido mais os problemas com a Câmara daquele momento e ter trazido mais para a conversa. Então, logicamente que eu tenho que assumir a responsabilidade da cassação pelo fato de justamente não ter tido esse jogo de cintura necessário para conseguir suspender os processos e encerrar. Eu nunca me ausentei, né, de responder aquilo que qualquer coisa perante o judiciário, perante os vereadores. Todos os processos de impeachment eu estive lá respondendo e tudo mais. Alguns foram arquivados pelo absurdo que eram, outros acabaram seguindo, fazendo todos os procedimentos formais ali que tem que respeitar a legislação, em especial o Decreto-Lei 201 de 67, que trata sobre a cassação. E quando eles conseguiram acertar a questão formalidade ali da cassação, eles me cassaram, né? Eu acho que talvez naquele momento ali o meu relacionamento com eles estava tão desgastado que eu já não conseguiria mais reverter. E acabou culminando na cassação. Teve mais um ingrediente nisso tudo, que foi a morte do meu vice-prefeito, do Milton Pereira, que ele faleceu em julho de 2013, no começo do mandato. Então, meio ano de mandato, infelizmente o Miltinho, que era uma excelente pessoa, acabou vindo a falecer, né, vítima de um ataque cardíaco. E isso acabou também deixando nós desguarnecidos, porque o Miltinho Pereira era uma pessoa muito benquista, era uma liderança política, era uma pessoa extremamente séria, e tenho certeza que em momento algum ele faria qualquer coisa para passar a perna em mim. Pelo contrário, eu tinha ele como uma referência, né, na vida política. E ele acabou falecendo de forma repentina, né? Ele adoeceu e em uma semana ele faleceu. E tudo isso acabou também sendo um ingrediente assim que deixou nós mais fragilizados, politicamente falando, e foi abrindo portas assim para realmente esse desgaste com a Câmara, que foi muito forte.
Somado a isso, talvez faltou um pouquinho de traquejo meu com a imprensa. Acho que foi os dois pontos que eu acabei penando, né, errando muito, foi esse traquejo com a imprensa e esse contato com os vereadores. Mas no mais, assim, eu atendi o máximo de pessoas possíveis no gabinete, olhando olho no olho, recebendo-os, tentando entender quais eram as dificuldades da comunidade, trabalhando muito. Não vou citar muitas coisas, assim, mas naquele período a gente conseguiu destravar pavimentações asfálticas aqui na cidade. Eu recordo que naquela vez a gente pavimentou 20 ruas ou 21 ruas, conseguiu destravar algumas obras importantes aí como creches. Também fomos referência nacional no programa Mais Médicos. Mafra chegou a ter 21 médicos, né, distribuídos aí nos postos de saúde interior. A gente focava muito nessa questão da saúde, da humanização, e acho que nesse aspecto eu fiz certo, né? Acertei tendo esse traquejo com a comunidade. Tanto é que, felizmente, não tem nenhum cidadão que pode dizer que eu fui grosso, que eu fui mal educado, que eu faltei com a verdade. Mas no aspecto político eu acabei pecando e acabei pagando um preço alto, que foi a minha cassação. E isso acabou me tirando também da vida política, né? Então, como eu falei, não escondo de ninguém que eu tinha sonhos de ser uma liderança regional. Onde eu andava aqui na região sempre fui muito bem recebido nas demais comunidades, mas esse sonho acabou sendo interrompido um pouco mais precoce, né, do que imaginava. Mas é a vida que segue, né? O fato de você ser filho do saudoso Carlinhos Schulze, né, o Carlinhos da Farmácia, que também foi uma referência não só em Mafra quanto no Planalto Norte. Isso tinha um peso positivo, mas também que era como fosse o outro lado da balança, né? Você tinha a responsabilidade de ser o filho do Carlinhos. Como que era politicamente ser o filho do saudoso Carlinhos, que foi uma referência em toda a região? Realmente o pai ele, né, quem conhece a família Schulze sabe que sempre foi uma família muito trabalhadora, que veio de uma infância pobre, né, do meu pai e dos irmãos dele. Morava aqui no Jardim do Moinho, minha avó tinha umas vaquinhas de leite, os filhos entregavam leite na cidade. O meu avô, em alguns momentos, teve que ter 2, 3 empregos para conseguir ajudar a sustentar a família grande, de 9 filhos. E depois teve a oportunidade de comprar a farmácia, que já era uma farmácia que existia na cidade. Pelo que consta, é uma das farmácias mais antigas do estado em funcionamento até hoje, o CNPJ de farmácia é um dos mais antigos. Então a farmácia foi adquirida pelo meu avô lá em 73, e meu pai e os seus irmãos eram todos adolescentes ali, todo mundo teve que ir lá trabalhar e tal. E o pai, pelo fato de ele estar ali em contato com o público na farmácia, acho que todo mundo na cidade com mais de 30 anos tem alguma referência do Carlinhos da Farmácia, né? Ter tido algum atendimento lá, ter tido alguma ajuda e tal. E aquilo, de forma colateral, acabou trazendo ele para dentro da política. Meu pai sempre contava que lá na década de 80 ele foi procurado, né, por algumas lideranças políticas da época, em especial o Plácido Geiser, que foi um excelente prefeito de Mafra, e todos encorajando para entrar na política. E até então na família não tinha ninguém, né, na política. Meu pai foi candidato a vereador em 88, foi reeleito em 92, em 96 tentou a prefeitura, não conseguiu êxito, em 2000 foi eleito e fez um mandato assim, primando muito pela saúde, sobretudo, e aquele jeitão até meio folclórico do pai de conversar com todo mundo, atender todo mundo, se tornou uma referência a nível estadual. Logicamente que depois, em 2006, ele foi candidato a deputado, ficou na segunda suplência, né, poderia ter sido talvez o nosso deputado aqui da região. E daí em 2008 foi quando eu entrei na política, quando fui vereador. O fato de ser filho do Carlinhos, eu acho que são essas duas balanças, os dois espaços da balança, né? Os dois pratos da balança. Porque de um lado tem uma referência muito forte na questão política, era uma pessoa que tinha uma facilidade de fazer amizades, de fazer vínculos, de conhecer todo mundo, de chamar todo mundo pelo nome. Então era uma referência que todo mundo
utiliza, como um político realmente de bom grado, aquele que convida para entrar em casa e é muito bem recebido. Mas para mim também, eu consegui vencer a sombra dele para eu poder expor o meu nome, também tinha uma dificuldade. Afinal de contas, o meu pai sempre foi uma pessoa muito grandiosa e isso gerou, logicamente, uma sombra. E eu sempre, quando eu me coloquei candidato a vereador lá em 2008, eu sempre coloquei muito claro, falei, não, eu vou ser o Roberto, sou filho do Carlinhos, mas eu não sou a extensão do Carlinhos. Eu tenho que demonstrar os meus atos, o meu serviço. Eu acho que como vereador eu consegui até com mais facilidade demonstrar isso. Fui um vereador muito atuante, atuei fortemente na cidade, principalmente nos conselhos municipais, eu participei de todos que possível. Isso me deu a oportunidade de conhecer melhor ainda a cidade. Eu já conheci, me criei andando por todos os lugares de Mafra, né, acompanhando meu pai nas campanhas dele, ou depois mesmo na prefeitura, então conhecia muito bem Mafra, interiores, da parte central, muitas amizades em todos os lugares. Mas quando eu fui vereador eu tive a oportunidade também de as pessoas me conhecerem sendo o Roberto, não sendo o filho do Carlinhos. E isso acabou, acho que, sendo, inclusive, o que balizou o projeto de prefeitura de 2012. Então, né, até a morte do pai, 2 anos atrás, eu sempre tive um vínculo muito bem com ele. Alguns momentos a gente entrava em conflito de ideias, em outros momentos a gente convergia. Eu sempre respeitei muito essa questão da hierarquia de pai, né? Então sempre tive um respeito muito grande por ele. Mas eu nunca deixei de ser o Roberto, né? Que tem uma miscelânea de pensamentos diferentes dele, como meus filhos vão ter uma miscelânea de pensamentos diferentes do meu, e assim por diante. Então a gente tem que entender e respeitar que cada um tem o seu ponto de vista. Mas retomando assim a pergunta, meu pai foi uma referência, com certeza, e em alguns momentos para conseguir me apresentar, passar, se sobrepor sobre a sombra dele também era uma dificuldade maior, né? Podemos dizer assim. Algumas pessoas na época criaram um folclore que ele tinha uma ingerência no seu governo. Uhum. Ele chegou a ter? Não chegou a ter. Não chegou a ter. Até eu tinha contato com ele assim praticamente diariamente, a gente conversava, né? E às vezes a gente se batia de frente, assim, sabe? Porque no tempo dele lá em 2002, 2003, 2004, no tempo da prefeitura, era uma situação. Hoje já era uma outra realidade, passado ali praticamente 10 anos depois. Então havia essa diferença de compatibilidade de pensamentos. Mas ele me respeitava e eu respeitava a opinião dele. Como eu sempre gostei muito de ouvir as pessoas, principalmente os mais velhos, então eu escutava opiniões de forma geral para tentar formular a minha opinião, né, a minha decisão, né. Mas logicamente que eu ouvia ele, eu ouvia outras pessoas, mas assim, ingerência propriamente dita, não. Voltando a 11 anos, em 2012, quando teve aquela eleição, né, que foi uma vitória até um pouco apertada, né? Menos 1%. Foi uma vitória com um percentual pequeno de diferença, mas que você fez uma campanha bem humilde, né? Que até criou-se uma lenda também na época, né? Que o Eto fez uma campanha de carroça no interior. Uhum. A carroça foi uma estratégia? O que simbolizou aquela campanha do candidato de carroça no interior? Aquela eleição era uma eleição que assim, era bem limitada de recursos, de estrutura, e sempre você tem que pensar em criar alguma coisa nova, né, uma diferenciação. A questão da carroça tem vários simbolismos. Primeiro de tudo, remonta também a um pouco das nossas origens. Eu lembro muito bem a minha falecida avó, Mariquinha. Ela contava que ela é natural de Papanduva e ela, quando vinha criança para Mafra, eles vinham numa carroça, um carroção. Era 3 dias de viagem de Papanduva até Mafra. E eu lembro que quando a gente tomou aquela decisão de usar a carroça, a primeira lembrança que eu tive foi essa. Né, a pessoa de fora, forasteira, que veio para Mafra, que se desenvolveu aqui.
Os meus 4 avós, tanto os maternos quanto os paternos, todos são fora de Mafra. A minha avó de Papanduva, meu avô de Canoinhas, parte de mãe, meu avô era de Lontras e minha avó de Laurentino, na época pertencente ao município do Rio do Sul. Então todos vieram em alguns momentos da história e se desenvolveram em Mafra. E Mafra acaba sendo sempre essa cidade que conglomera pessoas empreendedoras, pessoas que querem pensar para frente. Então a carroça, por mais que algumas pessoas criticaram, que é a questão de pensar para trás, não, é rememorar aqueles lá de trás que vieram, e assim como vieram meus avós, vieram tantas outras pessoas para Mafra pensando no progresso, em empreender. Segundo ponto que nós sempre tivemos cavalo em casa, quando era criança, adolescente ali, eu tinha o hábito de andar de cavalo, hábito esse que eu perdi, hoje não tenho. Mas então o fato de estar ali nesse meio rural, para mim era extremamente natural, não tinha nada de divergência. E terceiro que você fazer uma campanha de carroça, foi na parte urbana, na parte rural a gente não usou a carroça, mas na parte urbana você acaba tendo um contato mais próximo com o eleitor. Porque primeiro de tudo a carroça anda numa velocidade muito lenta, então quando a gente andava pelas ruas da cidade de carroça, era a oportunidade de... A carroça nem parava, você pulava de cima, você ia cumprimentar a pessoa no portão de casa e voltava e conseguia embarcar de volta na carroça e ia uma casa para frente, 2 casas para frente. Então todas essas variáveis, todas essas circunstâncias propiciou que a carroça se tornasse um excelente instrumento. Além de, logicamente, chamar atenção, era uma coisa muito simpática, né, para o eleitor. Então por isso que a gente acabou usando a carroça naquela eleição. Não sei se eu utilizaria de volta ela em outra eleição, porque talvez perderia aquele imediatismo. Mas foi uma estratégia também, mas que vem a calhar não só com uma estratégia política da campanha, mas que tem toda uma questão simbólica por trás, né, de rememorar os nossos antepassados, os nossos ancestrais que se desenvolveram na cidade. E os pontos positivos da carroça, como eu te falei, a questão de ser simpático, tanto uma criança ver um animal, um cavalo, quanto o fato de poder estar ali muito próximo do eleitor, né, praticamente no portão da casa, devagarzinho, conversando, entregando material e podendo fazer o pedido de voto olho no olho, né? Então acho que isso acabou sendo um grande diferencial. A gente falou do dia da cassação, mas voltando então, né, há 2 anos, qual foi talvez o teu dia mais feliz na política? O dia que você recebeu o resultado da eleição ou o dia que você sentou na cadeira, hoje eu sou o prefeito? Olha, sabe uma pergunta que nunca tinha me feito, Robson. São todos momentos diferentes, né? Cada um tem a sua felicidade intrínseca ali e também a sua responsabilidade junto. Mas eu acho que se for para escolher uma data, eu acho que a eleição em si foi linda, o dia da eleição, né? Nós abraçamos a prefeitura, a antiga prefeitura lá embaixo. Então teve todo aquele simbolismo, né, de estar abraçando, de estar com sei lá quantas mil pessoas que estavam juntos lá na rua. A gente fez aquela caminhada do comitê até lá, abraçamos a prefeitura e foi um momento realmente muito mágico. Mas a posse também foi muito bacana, porque eu escolhi a posse fosse realizada lá na Igreja do Faxinal. E a Igreja do Faxinal, pela característica arquitetônica dela, então ela é meio em formato de anfiteatro e tal. A gente ficou, todo mundo se olhando ao mesmo tempo, né, fazendo acompanhamento ali, quem dá posse são os vereadores. Também foi um momento bem marcante. Assim, é difícil escolher uma das 2 datas, mas talvez a posse tenha sido assim, tão emblemática quanto, pelo fato de estar num ambiente religioso, né, tava todos os vereadores reunidos, né, porque a posse é de todo mundo, estava com boa parte da comunidade, da imprensa, estava naquela lua de mel tranquilo. Os vereadores, no nosso grupo nós tínhamos eleito 2 somente, dos 10, mas todos estavam ali se cumprimentando, saudando, desejando bom trabalho, né, que se iniciava. Então aquele momento de comunhão ali acho que foi bem interessante, foi bem mágico. Dia 2 de janeiro de 2013, sentar na cadeira, a partir de hoje eu sou o prefeito. Como é assumir a prefeitura de uma cidade desse tamanho, com mais de 50 mil habitantes,
um perímetro rural muito grande, né? O que faz primeiro? Um jovem de 24 anos, o prefeito mais jovem de Mafra, de Santa Catarina e do sul do Brasil, naquele momento, com esse título do prefeito mais jovem, algumas pessoas até desafiando, mas um jovem que não tem experiência política, a referência dele é o pai, como que fica a cabeça? Vou chegar, o que eu vou fazer primeiro nesse momento? O primeiro momento ali no dia 2 foi situar e se apresentar para os funcionários da prefeitura, né? Eu lembro que naquele dia de manhã, primeiro horário, me falo a memória, 15 para as 8 da manhã, nós estávamos no centro de serviço, se apresentando para os funcionários lá. Depois eu segui para o prédio da prefeitura, para o Paço, e reuni todos os funcionários no corredor lá de baixo, que era um pouquinho mais amplo. Me apresentei, porque apesar de ter a questão hierárquica do prefeito ser superior ali, mas eu sempre coloquei muito claro para os funcionários da prefeitura que nós estávamos todos no mesmo time e eu era colega deles de serviço, né, independentemente do tempo de casa de cada um, independentemente do posto, do cargo que ocupava. E eu acho que esse foi o primeiro momento, assim, essa apresentação, esse contato com o funcionalismo. Depois eu passei nas demais secretarias, Secretaria de Educação, Saúde, sempre me apresentando, me colocando sempre à disposição dos funcionários para dialogar, para tentar resolver qualquer conflito e pensando, acima de tudo, a gente prestar um bom serviço para a comunidade. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi situar, né, a questão financeira, a questão do que estava em andamento, o que tinha de obra, o que tinha de projeto. Nós já tínhamos feito um processo de transição ali, mas chegar lá você realmente vai ver aquilo que estava levantado na transição, como que estava realmente aquela situação, como que não estava. E além do mais, a partir do dia 2, um número muito expressivo de cidadãos, né, procurando a prefeitura para conversar, conhecer o gabinete, tomar um café com o prefeito. Então eu acredito que assim, o primeiro mês da prefeitura foi esse contato com o cidadão, né, com a comunidade dentro do Paço, dentro do gabinete. E daí, conforme a gente foi tomando par da situação, conhecendo, a gente foi definindo prioridades e trabalhando muito, né? Então, resolvendo algumas questões e ajustando equipe, né? Foi trocando secretário, adequando algum diretor e tudo mais. Foi mais ou menos assim o período do mandato, né? Às vezes resolvendo conflitos de vaidades, às vezes de pessoas, às vezes algumas questões que vinham muitos anos sem ser resolvidas, a gente tentando resolver. Algumas a gente teve êxito em resolver, outras, infelizmente, acho que até hoje estão sem ser resolvidas. Mas foi esse trabalho, né? Nunca tive preguiça de trabalhar, nunca tive preguiça de acordar cedo, de colocar, dar a cara, bater, assumir as responsabilidades. E por mais que eu tenha sido novo, 24 anos, talvez inexperiente em alguns aspectos, mas assim, eu nunca me senti inexperiente na questão pública de tentar resolver as coisas, sabe? Tentar achar soluções, de chamar todo mundo envolvido. Não tem um número de reuniões que eu estava no gabinete e vinha alguma demanda, seja de qualquer setor, seja de obra, seja de saúde, que precisava tomar uma decisão, então chamava todo mundo envolvido ali. Pessoal, cada um expõe o seu ponto de vista, o que está acontecendo, quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, vamos tentar achar uma solução. A palavra final era minha, mas eu sempre trouxe todos os atores envolvidos para a gente tentar realmente afinar a decisão, para ser de forma mais correta e mais assertiva possível, né? Qual foi, talvez na tua percepção, ou qual é, talvez até o momento, o maior problema de Mafra? Eu acho que Mafra, infelizmente, vem desses anos aí, vem enfrentando essa instabilidade política. Hoje, aparentemente, a estabilidade está superada e assim espero que esteja, mas isso acabou gerando muito desgaste para a cidade. Isso acaba afastando investimento, acaba fragilizando o empreendedor de estar na cidade, acaba desmotivando, abaixando a autoestima da população, e acho que isso é péssimo. Talvez o principal aspecto assim que Mafra
sofreu nesses anos tenha sido isso, essa instabilidade política. Mas, no geral, Mafra é uma cidade muito forte, muito potente, com muita gente trabalhadora, muita gente empreendedora. É uma cidade que é abençoada por Deus em muitos aspectos, seja questão geográfica, seja questão de povo, seja questão de cultura, seja questão de recursos naturais, seja hídricos, seja fauna, flora. Mafra é uma cidade que eu acho que ela tem tudo para crescer. Eu acho que ela tem crescido, né? Às vezes aquém do que nós desejávamos, mas dentro das realidades, dentro do contexto econômico, político, a nível estadual e nacional, Mafra sempre tem sido uma cidade de referência, né? Isso sempre foi e acredito que vai continuar sendo cada vez mais. É a cidade que a gente ama de fato, né? Nasceu aqui e aqui se desenvolve. E como eu volto a falar, até hoje recebe muitas levas de imigrantes para Mafra. Até hoje, às vezes um pouquinho menor proporção, porque hoje Mafra já está lá com seus quase 55 mil habitantes, 55. Então, por mais que tenha vindo gente morar para cá, mas já não chega a ser tão impactante como no passado. Quando tinha 20 mil habitantes, vinha um grupo de 50 novos moradores para Mafra e impactava muito mais do que hoje. Uma dos agentes de crescimento de Mafra é a nossa universidade. Agora o curso de medicina que está aí, formou a primeira turma essa semana. Você vê a quantidade de pessoas de fora que vieram para cá, que vieram se desenvolver. A oportunidade que deu também de filhos de Mafra poder cursar medicina, que era sempre um curso quase inalcançável, tinha que necessariamente ir para fora. E não só o curso de medicina, mas todas as outras formações que tem aqui dentro, seja também outras instituições de ensino que temos aí na cidade. Então, tudo isso acaba sendo uma mola propulsora de Mafra, né? Para a gente ir caminhando para a nossa reta final, você como morador atual de Itaiópolis, né? Você disse que pernoita lá, mesmo trabalhando aqui, tua casa é lá. Tem algumas pessoas também devem te perguntar, surge alguma vontade política em Itaiópolis? O domicílio eleitoral do Eto Shows ainda é Mafra? Ainda é Mafra. Eu tenho endereço em Mafra, tenho minha casa em Mafra. Faz 2 anos e meio que eu me mudei para lá. Não pretendo mudar meu título e até porque eu não pretendo disputar cargo político. Não pretendo ser candidato nem em Itaiópolis nem em Mafra. Como eu volto a frisar, assim, eu acho que eu consigo ajudar muito mais a comunidade hoje estando fora da política partidária, né, do que ocupando algum cargo político. E Itaiópolis é uma cidade muito bacana, porque é uma cidade que tem as suas origens muito parecidas com Mafra, é uma cidade que se colonizou por imigrantes também, né, que vieram há mais de 100 anos ali para Itaiópolis, que enfrentaram grandes problemas de tudo que é cunho, e é uma cidade também que tem crescido bastante. Eu, quando estive na prefeitura, eu sempre tentei romper aquela ideia de aquele bairrismo tolo, né, que Mafra tem que crescer em detrimento das demais. Porque em determinado momento Canoinhas cresceu em detrimento das demais. Eu sempre tentei deixar de lado esse bairrismo, tanto é que no nosso período a Ampla Norte, que é a Associação dos Municípios, sempre teve muito foco, sempre foi muito fortalecido. Porque eu penso que aquilo que vem de bom para Mafra acaba repercutindo em Itaiópolis, aquilo que vem de bom para Papanduva acaba repercutindo em Mafra, aquilo que vem de bom para Canoinhas acaba repercutindo na região. Então, pensando em todas as cidades ter um crescimento de forma homogênea, é muito bom, é salutar. E sem contar as belezas que a gente tem nessa região. Hoje, no meu atual emprego, tenho a oportunidade de conhecer os rincões aí dessas cidades. Antes conhecia praticamente só o perímetro urbano, né, das demais cidades, mas hoje conheço um pouquinho mais a fundo a parte rural. E como é maravilhoso conhecer. Por exemplo, esses tempos aí, há um ano atrás eu conheci Santa Cruz do Timbó, que é um distrito lá de Porto União, fica ali na divisa com Liniópolis. Uma comunidade, uma localidade, um distrito lá, extremamente belíssimo, bem cuidado, um povo ordeiro, trabalhador, e que eu não conhecia. E está aqui do lado, fica a 140, 150 quilômetros daqui de Mafra. Está na nossa regional. Então faz parte da nossa comunidade, do nosso ethos como Planalto Norte. A mesma coisa ali a divisa de Itaiópolis com Papanduva, com Santa Terezinha, aquela região ali da Serra do Itajaí, uma região belíssima, lindíssima mesmo, né? Talvez uma das regiões mais bonitas do estado, está aqui do lado.
Mafra, com seu potencial agrícola extremamente forte, por onde a gente anda, a gente vê né, grandes lavouras, grandes produtores rurais assim que realmente se desenvolvem, que têm suas atividades, e isso para mim é apaixonante, sabe, ter esse contato com todos esses rincões aqui da região. Então eu não tenho pretensão de voltar para a política partidária, de disputar a eleição, né? Digo com todas as letras isso. Eu acho que o momento, Roberto, já passou. Eu acho que pessoal mais jovem que está vindo venham com responsabilidade, venham com compromisso por a nossa cidade e pela região. Faço muito voto e apoio que realmente venham pessoas novas cada vez mais. Na política tem um ditado que diz que não existem espaços vazios. Então, essa turma mais jovem, ela tem que ocupar esse espaço do debate. E eu vou continuar sendo um cidadão mafrense, vou continuar sendo um cidadão do Planalto Norte, vou continuar trabalhando, não tenho por que me esconder nem nada. Esse período aí, 8 anos sem dar entrevista, foi por uma questão pessoal minha, assim, porque eu estava realmente focado em outras coisas, priorizando outras atividades, até que recebi vários convites de vir a público, né, me manifestar, mas eu também não estava me sentindo confortável, porque eu não queria soar para ninguém que o Roberto está voltando para a política. Não é isso. A nossa conversa aqui de hoje não é com esse cunho. É com o cunho realmente, as pessoas que não me viram nesses 8 anos estão me vendo, estão sabendo que eu estou aqui. E tantas outras pessoas que estão me vendo no dia a dia, seja no posto de gasolina, seja no mercado, seja no meu trabalho. Então o Roberto nunca se escondeu de nada, né? Não tem por que se esconder. Sou filho da terra, sou nascido na terra e aqui vou ficar por muitos e muitos anos. Quiçá até a morte a gente pretende, que demore bastante, né? Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente pretende morrer aqui nessa terra. Tá certo. Talvez a pergunta que nos trouxe aqui, né, depois desse tempo fora da mídia, né, assim, digamos, você, nos últimos dias, acabou teu nome sendo vinculado em algumas redes sociais, em alguns noticiários, né, de uma decisão do Tribunal de Justiça, que você já tinha sido absolvido em primeira instância, que você foi condenado em segunda instância. Como que você avalia isso? Que foi, talvez, o que lá atrás, em 2015, te tirou da prefeitura, né? Isso. Eu por conta daquelas várias denúncias na Câmara de Vereadores, e tinha algumas pessoas que estavam com interesse muito grande de me prejudicar. Tenho conhecimento de pessoas na cidade que recebiam um salário, inclusive, para me vigiar, para me acompanhar, para tentar achar qualquer podrinho do Roberto. E qualquer pezinho de galinha era motivo para uma denúncia, para denúncia na Câmara de Vereadores, denúncia no Ministério Público, denúncia no Tribunal de Contas. E durante esses anos que eu estou fora, né, a gente tem respondido, nunca me omiti de nada. O meu número de celular é o mesmo faz 15 anos, então sempre que eu fui requerido a prestar informação, eu sempre fiz. E todos os processos que chegaram até o momento em fase de sentença, né, ou foram arquivados ou foram absolvidos. Inclusive esse, eu fui absolvido em primeira instância. Houve o recurso, como é natural, né, do Ministério Público para o Tribunal de Justiça, e lá acabou sendo revertido e houve a condenação. Eu recebi com tranquilidade, apesar que formalmente ainda não fui notificado. Então ainda estou esperando ser notificado para poder também apresentar defesa, e vou apresentar, porque respeito à decisão do Judiciário, respeito à atitude do Ministério Público, afinal de contas é função deles, mas logicamente que não concordo, porque não houve dolo, não houve nem comprovado, no processo não está comprovado em momento algum que houve dolo de minha parte, não gerou nenhum prejuízo para o poder público, mas infelizmente uma coisa que acabou chegando até lá, e infelizmente todos os outros processos que foi arquivado e foi absolvido não gerou uma linha de rodapé sobre isso, mas infelizmente a condenação acabou gerando uma repercussão maior, né? Eu recebi de vários amigos os links das notícias e tal,
Logicamente que, né, quando eu quis sair da vida política, você receber agora uma notícia estampado lá, ser condenado, não é nada legal. Mas, né, vou dar prosseguimento no recurso que se faz necessário e respeitar, acima de tudo, as instituições. Eu sempre fui uma pessoa, como eu falei lá no começo da nossa conversa, eu sempre me pautei muito por um interesse republicano, um interesse estadista, e para que isso funcione, justamente o primeiro grande ponto é o respeito às instituições. Então, sempre respeitei muito o Judiciário, sempre respeitei muito o Ministério Público, sempre respeitei muito o Legislativo quando estava no Executivo e o Executivo quando estava no Legislativo. Logicamente que você tem que apontar também os erros, lógico, mas respeitar a instituição acima de tudo. Quero te agradecer, né, por ter me concedido esse teu tempo, né? Eu fico muito honrado, né, de conversar contigo depois desses 8 anos, de poder ter esse bate-papo descontraído e mostrar para as pessoas, né, onde está o Eto Shows, que é a pergunta que eu abri a nossa entrevista, né? E eu deixo esse espaço para você fazer suas considerações e que mensagem você deixa para quem está nos assistindo hoje. Muitos, talvez naquela época, eram crianças, não entendiam de política, né? Hoje já estão votando e, né, passaram desde aquela eleição 10 anos, né? Primeiro de tudo, né, Robson, agradecer esse convite, a oportunidade, até a insistência, né? Porque não foi nenhuma nem 2 vezes que a gente se encontrou e você me convidou para esse café. Agradecer essa oportunidade e realmente mandar uma lembrança muito grande a todos aqueles que foram meus eleitores no passado, a todos aqueles que, mesmo não sendo meus eleitores, mas que a gente tem qualquer tipo de contato na vida, dizer que eu estou bem, que eu continuo na comunidade, e uma mensagem para os mais novos, sobretudo para os mais novos, que tenham realmente interesse de ocupar mais os espaços políticos que se fazem necessários, não queiram que veja a minha frustração, talvez, o fato de não ter conseguido ir para frente, como um motivo de desestímulo, né? Faço votos desde aquele jovem que está lá na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, que participa de um grêmio estudantil, que participa de uma pastoral da igreja, que gosta de estar na discussão da cidade, que continue dessa forma, né? Que procure o prefeito, que procure os vereadores, assista às sessões da Câmara, tente acompanhar, tente entender essa dinâmica da política e, sempre que possível, ocupe os seus espaços. Também uma mensagem que eu deixo assim, é de muita tranquilidade com relação ao passado. Na vida, uma coisa que a vida tem me ensinado dia após dia é justamente não guardar rancores, não guardar inimizades. Isso não faz bem para ti, não faz bem para ninguém. Perdoando mesmo se alguém te fez um mal. Muito da oração de São Francisco, que se é perdoando que se é perdoado. Então, todos aqueles que em algum momento não me desejaram bem, não me quiseram bem, eu não guardo rancor nenhum, né, virei a página. E no mais, o Roberto está aí, né? Tá no dia a dia da cidade, está em constante aperfeiçoamento, em constante aprendizado, né? Acho que esse período que eu tô fora, assim, foi um período também de reencontro comigo mesmo e de muito estudo, né? Eu voltei ao hábito da leitura, tenho lido assim uma média boa por ano de alguns livros em vários aspectos. O que eu mais gosto é biografia, mas também assuntos variados, às vezes, alguns assuntos fora, assim, para dar uma oxigenada na cabeça. E assim eu tenho conduzido a minha vida. E no mais, estou sempre às ordens aí, naquilo que eu puder ajudar, ajudarei. E atrapalhar jamais, né? Não é essa nossa intenção. E mais uma vez, um abraço muito grande a todo mundo que nos acompanha. E esse agradecimento ao RIMAFRA-Mix também pela oportunidade. Eto, muito obrigado pela sua Robson. Entrevista. E eu agradeço você que nos acompanhou, com certeza, em toda essa entrevista. Uma entrevista muito interessante, vai estar em todas as nossas plataformas.
E a qualquer momento a gente retorna em qualquer posto M7 aqui da região com mais um bate-papo como esse. Rio Mafra Mix, muito mais que informação.